Irmãos, eu entendo que quando nós falamos de evangelismo, nós estamos falando de alguém que sabe do que está falando, que tem conhecimento do que está falando, que conhece a pessoa que ela quer apresentar. Crente que não conhece a Jesus não pode falar dele. Crente que não tem intimidade com ele não pode pregar a sua palavra. Crente que não conhece a palavra de Deus não pode querer sair por aí explicando a palavra de Deus, porque senão não traz resultado. Na maior parte das vezes abate as vidas, abate as almas e ela não volta mais para cá. Nós temos que ir fazer, mas temos que saber como ir e como fazer primeiro. Nós temos que saber pregar a palavra do Senhor. Não podemos mais continuar chamando as pessoas e falar: ei, você tem um problema no seu casamento, vai para a igreja que ele vai resolver. Ei, você está com a porta fechada, você está desempregado, vai na igreja que Deus vai te abrir uma porta. Não é para isso. Jesus, ele não veio para mudar o momento da história de ninguém. Ele veio para mudar a história da pessoa por completo. Ele não veio para mudar uma situação, ele veio para mudar a vida inteira, para pregar e fazer um novo homem, uma nova mulher, para dar uma nova vida a ele. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. As pessoas do mundo vivem por conta do dinheiro. Quando ficam desempregadas se desesperam, porque o dinheiro é o combustível de suas vidas. Aí nós encontramos alguém desempregado e vamos dizer a ele: ei, vai lá na igreja que Deus vai te dar uma nova fonte de dinheiro. Não é assim que funciona. Tem que trazer ela para a igreja, porque quando ela vem, ela vai aprender qual é o real sentido da vida. Ela vai aprender o porquê que ela tem que viver e para quem que ela tem que viver. Aí sim, se for da vontade de Deus, o Senhor abre a porta da condição, abençoa a vida financeira dela. Mas também, se ela não alcançar aquilo que ela almejava, ela vai continuar sendo feliz. Ela vai conseguir alcançar a alegria, porque ela vai aprender que a alegria não está no possuir, mas está no ter a presença de Deus na vida dela. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos de ir pregar a palavra, nós temos que, por responsabilidade, tratar daqueles que vão pregar a palavra de Deus. Tem muita gente querendo ser profeta sem antes ser discípulo. Tem muita gente querendo ser apóstolo sem antes passar pela escola apostólica, ou seja, ser discípulo. Aqui nós estamos lendo um texto a qual Jesus fala aqueles homens que passaram quase um período de 3 anos com ele, aprendendo a ser, aprendendo a falar, aprendendo a viver, para somente depois disso poder ir e concluir e fazer a obra a qual eles foram chamados. Você pode ter um chamado do Senhor, mas tem que esperar o trabalhar dele para começar a querer a fazer. Se ele chama você, ele te está chamando, e você tem que entender que você foi chamado e a sua patente agora é de aprendiz, a tua patente agora é de discípulo. Você é chamado a ele para ele te instruir, para ele te explicar, para ele te ensinar, para somente depois você ir fazer. Você não pega uma pessoa inexperiente e coloca para construir um edifício. Você não coloca uma pessoa que não sabe a matéria para dar aula para uma classe inteira. Você não coloca alguém para mexer no seu veículo se não é alguém que conhece. Então não podemos deixar as pessoas que não entendem o que estão fazendo vir aqui e querer pregar a palavra de Deus, porque o que eles vão fazer é abater a noiva, é machucar a noiva. É por isso que nós vemos um monte de gente subir aqui e ficar batendo na noiva, aleluia, mas não muda, não resolve, porque nós temos que aprender na palavra. Nós temos que dar à noiva o que Cristo nos deu para conceder a ela: ide e pregai a todo mundo, a todas as nações, o que eu vos tenho ensinado, o que eu vos tenho entregado. Aleluia, louvado seja Deus. Falando sobre o chamado, quando nós olhamos os chamados dos homens que estão registrados na Bíblia, nós aprendemos que todos tiveram o seu período de aprendizado. Aleluia. Partamos de Moisés, o homem do Êxodo. Ele foi chamado, escolhido. A obra do Senhor começou na sua vida a partir do livramento que ele foi, aleluia, colocado naquele rio para poder sobreviver.
Ele foi guardado numa família, aleluia, que tinha grande nome naquela época no Egito, mas ele precisou sair de lá, onde ele tinha a melhor escola, onde ele tinha os melhores professores, mas aleluia, para fazer a obra do Senhor não se consiste apenas em saber e ter conhecimento terreno, precisa ir ter contato com ele para aprender do céu, para poder entregar para alguém. E Moisés, ele é separado, ele vai levado, ele passa durante 40 anos ali, longe de tudo, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ali Moisés, ele foi aprendendo a ter paciência com aquelas ovelhas que iam saindo pelo caminho. Moisés foi aprendendo a ter perseverança, a continuar a caminhar com o rebanho enquanto não chega no pastos verdes para alimentar o povo. Ele foi sendo amadurecido, ele foi sendo capacitado, porque Deus chama os descapacitados, os que não estão preparados, aqueles que não são. Mas antes dele enviar, ele transforma, ele capacita, ele faz eles ser, para que eles possam ir realizar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Com o sucessor de Moisés não foi diferente. Josué passou um tempo aprendendo com Moisés. Depois que ele aprendeu, depois que ele trabalhou, depois que ele foi servo, ele pôde ir ser líder do povo. Mas sem antes ter aprendido, ele não pôde tomar o posto. Aleluia. Samuel foi chamado para ser o último juiz e o primeiro grande profeta do povo de Deus. Mas Samuel teve um período de aprendizagem junto ao Senhor. Ele não foi levantado da noite para o dia. Ele precisou ser capacitado. Aleluia, louvado seja Deus. Vindo ao Novo Testamento, eu não preciso ir longe. Eu falo do maior evangelista, do maior missionário que o Novo Testamento vai relatar, o apóstolo Paulo. O homem que tinha conhecimento da lei, o homem que tinha conhecimento da política, aleluia, do direito do romano. Ele era versado em todas as áreas, era um dos melhores alunos da sua época. Ele conhecia de tudo e mais um pouco, aleluia. Mas para vir pregar o Evangelho, ele precisou passar aproximadamente 14 anos excluído. Ele precisou passar aproximadamente 14 anos afastado de tudo e de todos, aprendendo a palavra. Ele precisou passar um tempo aprendendo a ser, para poder ir e para poder fazer. Se você tem um chamado, não se apressa a colocar os pés pelas mãos, porque ele está primeiro capacitando, ele está primeiro preparando, ele está primeiro formando o caráter para depois te enviar, para depois te utilizar. Aleluia. Tem muita gente que prega e parece que a obra do Senhor é alguma coisa desorganizada, mas não é. Ela tem todo um esquema, ela é sistematizada. É que nós não vemos ele trabalhando, é por isso que a gente não entende. Aleluia. Quando eu vejo falar de jovem que é chamado para o ministério, eu vejo Eliseu. Aleluia, Elias vai até ele vê ali que ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus para ser o substituto de Elias. Se fosse como hoje, como muitas pessoas fazem hoje, Eliseu teria ouvido Elias falar, não aguentaria dar 2 passos com ele, já queria sair por aí fazendo e acontecendo, mas não, ele precisou acompanhar os passos de Elias, para depois estar pronto para ir. Louvado seja Deus, glória a Jesus. É importante você saber que o seu chamado, ele não vai passar, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não